Amigos, amigos que gostam do xadrez, especial os que gostam dos materiais, parabéns aí, tem alguns amigos que são professores de xadrez, parabéns a todos vocês, parabéns também, agradeço aí mandando um olá para os meus alunos, né? O Enzo, o Lucas agora, o Eduardo, o professor Sérgio, deixa eu ver, o Heitor, a Malu também. Então, antes de mais nada, agradecer porque nós temos a Jennings, o melhor fabricante de peças do mundo, as peças de melhor qualidade, né? Eu sou fã da Jennings, eu compro sempre seus produtos para customizar. E a Jennings é notável porque até hoje ela fabrica uns relógios analógicos muito bons, viu? E você tem manutenção, tem peças, tem tudo. É um exemplo de empresa. A Jennings já é patrimônio do Brasil. Vamos lá. Então eu queria fazer um comentário hoje, que eu andei fazendo os experimentos, né? Eu desenvolvi um novo método de fazer chumbação de peças aqui nas peças da Jennings, muito eficiente. É esse aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Deixa eu regular aqui o foco para que a gente possa. Estão vendo aqui dentro, ó. Isso aí são chumbinhos de pescar que foram colocados aqui dentro da peça, né? E depois eu preenchi o restante com resina de poliéster. Então ficou praticamente indestrutível. A peça ficou pesada. Um peão desse pesa aí quase 40 gramas, né, de peso, bastante peso, muito legal. É mais uma peça da Jennings que foi feita, né? Então, tá aqui uma boa dica. Se vocês quiserem peças super pesadas da Jennings, vocês podem pedir aqui para mim, tá bom? Só passando uma informação, se vocês precisarem de alguma informação, tem uns canais aqui que eu recomendo também. Ainda tem a Companhia do Xadrez, Capivara Chess, e tá aqui então, se vocês quiserem fazer um contato comigo. Então as peças Jennings, esse aqui é o processo, o melhor processo que eu descobri até hoje. Colocar chumbo, depois preencher com resina de poliéster. Fica sólido, a superfície fica boa e dá um pouquinho de trabalho, mas fica ótimo, tá? Outra coisa que eu fiz uns testes aqui com peças de resina, né? A resina transparente, infelizmente, o jogo fica muito bonito. Deixa eu ver se está no jogo aqui. Vou mostrar para vocês. O jogo fica muito bonito com peças transparentes, né? Vou mostrar aqui um cavalinho. Aqui um cavalinho. Aqui um peão. Feito com... Vamos regular o foco para você ver direitinho. Já vou deixar aqui, ó. Esse aqui é um peão de resina. A peça é muito legal, porém, essas peças aqui, elas não têm uma resistência mecânica. Se ela cair numa altura de 80 centímetros, é quase 100% de chance dela quebrar, tá bom? Então, peça de resina ela é mais delicada. Com essa delicadeza toda, eu tentei melhorar a força dos materiais, né? A resistência dos materiais. E desenvolvi um composto, só que aqui essa peça precisa ser pintada, ela está bruta, não tem acabamento, de resina de poliéster com fibra de vidro. Ela ficou mais forte, né? Ela resistiu 2 quedas de uma altura de 2 metros, mas na terceira ela partiu no meio. Infelizmente, né? Aumentou a resistência, mas nem tanto. Mas quedas acidentais numa altura de 80 centímetros, dificilmente ela vai quebrar. Agora aquela de acrílico quebra. E o último teste que eu fiz foi com peças de resina de epóxi, que é muito mais dura. Porém, a resina de epóxi é 3 vezes mais cara, né? E ela estraga os moldes de silicone, então fica mais caro ainda. Então, a resina de epóxi, vou mostrar aqui para vocês umas peças. Aqui você tem algumas peças que eu fiz em epóxi, tá? É primitivo, o acabamento ainda é muito rústico, mas vai melhorar com o tempo. Então são peças aqui de resina de epóxi, que são o meu mais recente desenvolvimento. E essas peças aqui, elas são muito resistentes, elas podem sofrer quedas de 2, 3, 4, 5 metros, elas não vão quebrar, tá? Elas são muito resistentes porque o epóxi ele tem uma certa plasticidade e uma deformação a impactos, né? Coisa que a resina de poliéster não tem. Então, fiquei muito contente com isso, porém, não é viável economicamente e comercial fazer os jogos em epóxi, ficaria muito caro. Sendo assim, eu vou voltar aqui fazer minhas peças rebaixadas, né? Para quem não sabe, né, essas peças aqui é um design rebaixado, que foi uma ideia do
do John Barroso, escritor dos 500 checkmates chocantes, né? Então, essas peças foram idealizadas pelo John e eu construí. Eu cortei as peças da Jenny, colei, coloquei peso, e aqui nós temos a clonagem delas em resina de epóxi, tá bom? Se vocês quiserem jogos da Jenny super pesados, falem comigo, eu vejo que eu tenho, peso, mostro para vocês o peso e a gente pode fazer um acordo aí, tá bom? Bom, não esquecendo que ainda tem alguns tabuleiros, eu vendi quase todos, sobraram 2, que é o tabuleiro Fischer, denominei como Fischer. Tem a série nova, ela vem escrito Fischer, né? Os anteriores eu tenho um que não está marcado Fischer. Esse tabuleiro é muito legal porque as cores elas são muito neutras, né? Então elas não causam um estresse, um cansaço maior no enxadrista. É o bege e o verde. O verde que é a natureza, que a gente nasceu para gostar do verde, e o bege que é a cor da pele, né? Que é uma cor da pele de algumas pessoas, então fica legal. O marrom claro também é muito bom, porém o bege e o verde superam. Inclusive superam também o branco e verde, o tradicional, usado em torneios, né? Essa que será a cor do futuro dos tabuleiros de xadrez. Então, se vocês precisarem de alguma coisa, podem falar comigo se tiver alguma dúvida. E não se esqueçam, né? Se você tem peça para chumbar, a melhor metodologia é essa aqui, ó. Compra o chumbinho no pescar, coloca na peça, assim, põe o chumbinho, aperta tudo bem apertadinho, depois você joga a resina. Eu cometi muitos erros no passado, quando eu colocava o chumbo, depois jogava massa plástica, o super bonder, depois com o tempo o chumbo se soltava lá dentro, a peça ficava com barulho e ficava horrível. Então a melhor coisa aqui é resina de poliéster, tá bom? Fecha bem e a peça fica super sólida, super segura. É apenas para dar esse contato para vocês terem uma noção dos materiais. Então, infelizmente, para mim, o melhor material é resina de epóxi, muito superior à resina de poliéster, mesmo com os aditivos que eu ponho uma composição para aumentar a resistência. Porém, o custo é muito caro. Para você produzir um jogo desses só de resina de poliéster, você vai gastar aí 80, 100 reais, sem contar a mão de obra e as perdas que você vai ter, tá bom? Além de você ter que fazer os moldes de silicone. Então é um material fantástico, porém deixa a desejar no quesito do custo. Por isso, as futuras peças rebaixadas que eu for fazer, eu vou fazer a customização nas peças da Jenny, que é melhor. As peças da Jenny são realmente fantásticas. O seu material, o plástico usado pela Jenny é excepcional. Ele é muito duro, ele resiste às quedas, tem boa qualidade e praticamente não desbota. Eu tenho jogos da Jenny com mais de 10 anos, estão perfeitos. Tá bom, meus amigos? E é isso aí. Boa noite a vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, nós vamos conversando sobre isso.